As nossas entrevistadas na noite de hoje são Elisa Lucas e Elza Fonseca. Uma boa noite para vocês. Quero agradecer por vocês estarem aqui no nosso programa falando um pouco de um tema tão importante que é o Dia da Consciência Negra. Elisa, eu quero que você diga por que nós tivemos que criar um dia específico para comemorarmos o Dia da Consciência Negra. Bom, na verdade, nos meados dos anos 70, o poeta gaúcho Oliveira Silveira, junto com os ativistas, resolveram que 20 de novembro, dia da morte do maior líder de Quilombo, Zumbi dos Palmares, fosse considerado o Dia Nacional da Consciência Negra, até em contraponto à data de 13 de maio, que é a data da abolição. Por que isso? Porque 20 de novembro, morte de Zumbi, tem todo um significado para a população negra, que é de liberdade. O Quilombo dos Palmares foi o primeiro exemplo de república existente no Brasil, onde viviam os brancos, negros e índios em totais condições de igualdade. Então é um marco, é o nosso herói, e um herói que foi reconhecido e é reconhecido por toda a sociedade brasileira, haja visto que em mais de 300 municípios hoje, o dia 20 de novembro, é considerado feriado. Que maravilha, né? É um progresso muito grande. Ô Elza, e para aquelas pessoas que estão nos assistindo e que estudaram no grupo a importância do 13 de maio e da abolição da escravatura, né? E para o movimento da consciência negra, né? Essa data não é tão importante e eu gostaria que você falasse um pouquinho. Por que não para aquelas pessoas que nos assistem? Porque, com certeza, o 13 de maio é uma data política. Na verdade, ela é uma conquista mais para os fazendeiros do que propriamente para a raça negra. Se você analisar que o 13 de maio ele não trouxe compensação para o negro recém-liberto, ele foi trabalhar onde? Então, nós sabemos que antes de 1888, os imigrantes já estavam chegando no Brasil e eles passariam a representar, daquele momento em diante, a mão de obra brasileira. O negro que foi liberto, ele ia trabalhar onde? E se você parar e lembrar o que aconteceu logo em seguida, depois da proclamação da República, o que aconteceu com os negros que foram libertos em 1888 é que eles foram para a prisão, agora amparados pela lei, já que a maioridade penal caiu de 14 para 9 anos, certo? Então, o negro não teve ganhos concretos com o 13 de maio. Ele foi libertado, entre aspas. Abolição jurídica. Isso. Fato, né? Na verdade, o 13 de maio aconteceu uma abolição jurídica por interesses, né, maiores da política da época do Brasil e sem as ações afirmativas, sem leis compensatórias. Que moradia, a empregabilidade, a questão da educação. Como é que ficou esse povo libertado e para onde que ia? Então, realmente, a gente faz aí a crítica, né? Não desconsidera, mas faz do dia 13 de maio também uma data de reflexão, mas uma reflexão para entender o que foi feito com o povo negro aqui no Brasil, que depois de tantos anos de escravidão não teve indenização e não teve as chamadas hoje políticas públicas. E quando muitas pessoas hoje dizem, né, que em relação às cotas raciais nas faculdades, alguns consideram privilégios. Como é que você vê isso, na sua opinião, Elza, como uma grande historiadora e uma pessoa dedicada a estudar esse assunto? Graça, todas as vezes que as pessoas questionam a questão das cotas, geralmente eu pergunto, onde estão os negros que também pagam impostos? Se as pessoas que estão nas faculdades públicas, ela está sendo paga com o meu dinheiro, por que eu não tenho ninguém meu utilizando do imposto que eu mesma pago? Depois vem uma outra questão. A Aparecida Bento, ela tem uma pergunta quando se fala das cotas. Ela pergunta a quais cotas você se refere. Você se refere a essa de direito que está sendo falado agora, de 10 ou 20% de negros, ou de 99% de brancos na faculdade, que é o que tem ocorrido normalmente todos os anos. Certo? Então, cotas já existem há muito tempo, e a cota há muito tempo ela vem sendo utilizada pelos brancos.
certo? Então, quando pergunta das cotas, a pergunta que fica é essa: a qual cota se refere? Porque cotas sempre existiram no Brasil. O branco sempre esteve no poder, o branco sempre esteve nas posições de mando e o negro sempre esteve na posição inferior. Então, as cotas existiam, elas existiam de fato e não de direito. O que está assustando agora é aparecer alguém e falar assim: olha, o negro tem direito de... Porque, de fato, ele não usa esse direito há muito tempo. E mesmo com as cotas, eles não estão nas faculdades, certo? Porque elas não acontecem de fato. Ô, Elza, e eu queria te perguntar mais uma questão que muitas vezes falam. A Elisa acabou de citar aqui, Elisa, do Quilombo dos Palmares, que realmente foi uma república onde viviam todos em igualdade, negros, brancos e índios. Com a questão das cotas, você acha que pode estar havendo instigando a uma diferenciação entre as raças que povoam o nosso Brasil? Eu não acredito não, Graça. Eu acho que pode acontecer e as pessoas despertar para o questionamento. Na verdade, quando normalmente só tinha brancos dentro da faculdade, as pessoas viam isso com normalidade. Ninguém nunca perguntava por quê. Nós falamos que 0,001% de negros estão na faculdade. O quadro que se apresentava era normal. O negro não está na faculdade porque não passou no vestibular. Ninguém nunca parou para perguntar por que ele não passou no vestibular. Qual foi o histórico desse negro? Pelo menos agora, as pessoas estão questionando, as pessoas estão cobrando ou não, se posicionando a favor ou contra de situações que de repente foram ventiladas, certo? Quer dizer, a situação antiga era normal? Não ter negros na faculdade era normal ou era cômodo para algumas pessoas, certo? A gente tem que começar a refletir. De acordo com o censo de 2010, vai estar configurado que a raça negra ela é a maioria no Brasil. E eu pergunto, a raça negra está representada em todos os segmentos do Brasil? Então alguma coisa está errada. E não adianta falar que é porque o negro não procura, certo? Porque eu que trabalho com educação e trabalho com crianças de escola particular e escola pública, eu trabalho com inúmeros alunos que terminaram o colegial. Por que esses meninos não estão no mercado de trabalho? Certo? Quer dizer, alguma coisa está errada. E nós só vamos começar a questionar quando os assuntos forem trazidos à tona. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem e a necessidade, né? Eu acho que nós não podemos jogar, vou usar até um jargão, tudo para debaixo do tapete e considerar como normal. Porque as chances de uma criança que nasce num lar de uma família estruturada, com pais e mães empregados, as chances dela serão diferenciadas daquela criança que nasce lá num bairro periférico de uma cidade, num lar onde muitas vezes falta até o pão, que dirá educação e saúde. O que você fala sobre isso, Elisa? Pelo exemplo do Rio de Janeiro, onde na Universidade Federal as cotas são aplicadas desde 2003. Primeiro, nenhum sinal, nenhum problema na relação entre alunos brancos e negros, esse é um dos argumentos que os não cotistas costumam usar. Segundo, há uma falta de conhecimento total sobre a questão da aplicação das cotas. Não é tirar zero e porque você é negro, você tem direito às cotas. Muito pelo contrário. Existe uma nota de corte. O estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem uma dificuldade aí com a USP, e tivemos com a Unicamp, mas a Unicamp acabou adotando o sistema de pontuação, acréscimo de pontuação, ou seja, nós não conseguimos implantar as cotas, mas conseguimos implantar o sistema de pontuação acrescida. Alunos oriundos da rede pública têm 20% de acréscimo na sua nota de vestibular após o corte, se ele for oriundo de escola pública, independente da sua etnia. Se ele for negro, mais 10%.
Um dos participantes dessa comissão era totalmente contra o sistema. E o sistema tem dado resultados, mostrou que 80% da presença negra aumentou devido a isso. Então são experiências que têm que ser olhadas com mais carinho e não com esse medo. E detalhe, não está favorecendo nenhum negro, não. Filha de Elza, filha de Elisa Lucas, não tem direito às cotas. Por quê? Porque sempre estudaram em escola particular, tiveram mais oportunidades. Então acho que falta, professora Graça, e acho que é tema para um programa, um grande debate ainda sobre as cotas no Brasil. E eu acho que fica aqui, né, para todos aqueles que nos assistem, essa reflexão sobre a valorização do ser humano, a valorização daquelas pessoas que mais precisam do amparo do poder público, até por uma questão de justiça, para sanar uma desigualdade que foi criada no nosso país. E nós temos vergonha do nosso passado por ter sido um dos últimos países a proclamarmos também a abolição, né? Com certeza. E quando você diz que nós temos vergonha do nosso passado, se temos vergonha deste passado, o que nós temos que tentar fazer é corrigir e não esconder. E o que acontece no nosso país é que normalmente nós tentamos esconder. Eu costumo dizer sempre que tem duas falas que não sustentam uma tese. É se e eu acho. Se porque a história não volta. Eu acho porque ninguém nos pergunta o que deve ser feito quando o negro é barrado, quando ele não consegue emprego. Então não adianta você conversar com as pessoas que falam, olha, eu acho que deveria ser assim. Você vai conseguir falar eu acho para quase 200 milhões? Não vai. Então o que você acha nesse momento é irrelevante. Você não representa o todo. Não adianta falar assim. A história já foi. Vamos consertar agora o que tem que ser feito. Com a graça de Deus. Obrigada, Elisa, pela participação, por essa sua luta que incessante, né? E que Deus continue abençoando vocês para que não desistam nunca, enquanto houver alguma desigualdade nesse nosso país. Nós é que agradecemos, Graça, o espaço aqui cedido pelo programa. E juntos, a luta não é minha, da Elza ou da população negra, é uma luta de todos os brasileiros e com certeza você, com seu programa, com seu trabalho, tem uma participação grande para que a gente possa mudar isso. Com a graça de Deus.